Olá, nesse dia 16/11, no domingo, nós vamos celebrar o 33º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus, nós estamos chegando no final do ano litúrgico, vai sempre sendo um pouco trágica por um lado, como se estivéssemos chegando no final dos tempos, por outro lado, trazendo esperança e nos pedindo força, perseverança, trabalhar sempre, não desanimar, não é? E desde o Papa Francisco, né, estamos celebrando a Peregrinos da Esperança, o nosso jubileu, e também nesse domingo o Dia Mundial dos Pobres. Então, a gente não esquecer nunca dos queridos de Deus, dos queridos de Jesus, especialmente queridos, a opção preferencial de Jesus e da Igreja pelos pequenos e pobres, é os que mais necessitam um olhar especial de Deus, um olhar especial da Igreja pelos pequenos e pobres. Então, nós temos a primeira leitura nesse domingo. Ela é tirada da profecia de Malaquias. Malaquias 3, 19 a 20, diz o seguinte: Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o profeta Malaquias está dizendo que virá o dia abrasador como fornalha, essa ideia de fim dos tempos. O Senhor vem para julgar, não é? Vem para fazer justiça. Então é importante que o povo se prepare, que mude o que precisar mudar enquanto é tempo, porque o Senhor vem, não é? Toda essa ideia de final do ano litúrgico também que nós estamos preparando, que nós estamos celebrando. O Salmo responsorial, o Salmo 97, vai na mesma direção. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Exultem na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Então, a mesma temática que o profeta Malaquias vai tratando, o Salmo responde a essa profecia de Malaquias, pedindo naturalmente que a comunidade, que todos nós nos preparemos para essa vinda do Senhor. Ao mesmo tempo, já vamos trabalhando o final do ano litúrgico e já aguardando, está chegando também aí o advento, o Senhor que vem, não é? O advento que já está se aproximando. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Diz assim São Paulo aos cristãos da Tessalônica: Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós,
Demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, aqui, naturalmente, dentro dessa temática que a gente está dizendo que está chegando o final do ano litúrgico, as pessoas também na mesma temática de Malaquias, está chegando o fim dos tempos, então para que trabalhar? Então não adianta trabalhar, vamos cruzar os braços, e porque vai acabar tudo mesmo, então, né, o Senhor Jesus vai vir, não é? Deus vai vir, vai julgar, então vamos parar. E São Paulo está dizendo, não, se a gente for pensar assim, então também não devíamos nem comer, né? Quem não trabalha não deve comer. Ele está dizendo por quê? Já come, daqui 5 horas nós estamos com fome de novo. Se não for 2 horas ou 3 horas, já quer comer de novo, né? Então, você come e tem fome de novo. Come e tem fome de novo. Então, se fosse para ficar parado, não quer trabalhar, não quer fazer nada, então também não deve comer, né? E São Paulo está dizendo, olha, eu dei o exemplo para vocês. Não vivemos entre vós na ociosidade, na preguiça. Trabalhamos com esforço. Então, especialmente nós da comunidade, nós que estamos liderando, nós que estamos à frente, São Paulo deu esse exemplo para nós também, para que nós sejamos os primeiros a fazer algo, né? É impressionante como a gente tem visto nas próprias famílias, né? O pessoal fala dos nem quer trabalhar, nem quer estudar. Gente adulta já grande, né? Maior de idade, né? Às vezes mais de 18, 20, 30 anos e não pegou o ritmo, né? Às vezes também na sociedade como um todo, a dificuldade, todo mundo reclama que falta profissionais para o trabalho, que não tem gente preparada, ao mesmo tempo as pessoas reclamam que não tem trabalho, mas todo mundo quer tudo na mão muitas vezes, né? Então a gente tem que perceber que nós podemos fazer algo, estudar, trabalhar, garantir o próprio sustento, não ficar só na dependência, sermos sujeitos da nossa própria história, construirmos a nossa história. É horrível quando você passa a ficar só na dependência do outro, você não cresce, não desenvolve aquilo que Deus, suas potencialidades. Deus criou a gente com tantas potencialidades, com inteligência, para que a gente possa desenvolver. E às vezes a gente quer só ficar recebendo, viciamos em só ficar recebendo, e às vezes a gente não corre atrás, né? Então a importância de não ficar de braços cruzados, só esperando, mas fazermos a nossa parte, né? Diz aqui São Paulo no final dessa leitura, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Então, por isso a importância da gente não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, ensinar a limpar o rio se o rio estiver sujo, conscientizar de que é preciso despoluir, quer dizer, levar a pessoa a ela mesma a crescer, né? É muito importante vermos isso nessa segunda leitura. E enquanto é tempo, né? Não ficar só esperando. Enquanto é tempo, vamos fazer algo. Estamos vivendo aí a Conferência do Clima, toda essa coisa da ecologia. Então, enquanto é tempo, vamos fazer alguma coisa para ajudar a salvar, seja o meio ambiente, seja salvar nós mesmos, né? Porque se destrói o meio ambiente, então vai destruir a nós mesmos. E a gente não pode esperar para amanhã, tem que fazer já, não pode cruzar os braços, tem que fazer algo, aquilo que está ao nosso alcance, né? Aí entra a questão de reciclagem, cuidado com a água, o cuidado com o lixo, o cuidado com todas as coisas que nós lidamos e ouvimos todos os dias. O evangelho desse final de semana também é Lucas 21, de 5 a 19, e ele diz o seguinte: naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas.
Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o Evangelho também, lembrando na mesma direção a questão do final dos tempos. Como eu disse, final do tempo litúrgico, final do ano que nós estamos chegando, como se fosse o final da nossa vida, também faz a gente pensar, né, tudo isso. E esse último versículo aqui, né, o capítulo Lucas 21, versículo 19, nessa direção eu escolhi para a minha vida mesmo, sentido de vida, né? Eu escolhi permanecei sempre firmes no Senhor, que está em Filipenses 4:1 e tem tudo a ver com Lucas 21:19. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então eu acredito muito, pus para a minha vida. Tem que permanecer firmes, permanecer firme em qualquer situação, seja situação boa, seja situação difícil, permanecer firme no Senhor. Saber que Ele é quem conduz a nossa vida. Ser firme no testemunho. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Nos momentos difíceis, saber que não é você que está fazendo. Eu gosto sempre de pedir na oração da manhã, quem faz as laudes aí com a gente, quem reza os salmos, sempre, né? E nas missas também, muitas vezes eu rezo nas preces, pedindo que a gente possa fazer a vontade de Deus, como a gente reza no Pai Nosso. Fazei a vossa vontade. Pai, possa ser feita a vossa vontade. Que aconteça a vontade de Deus e não a nossa, né? Porque a tentação é que seja sempre feita a nossa vontade. Mas a Jesus nos ensinou a pedir sempre para fazer a vontade do Pai, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós, né? Ele tem a visão ampla da nossa vida. Então, Ele é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele está sempre perto de nós, essa é a nossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Por quê? Porque eu tenho fé que Deus é que vai fazer a minha defesa. Deus está conduzindo a minha vida. Então não sou eu que vou fazer a minha defesa, mas é Ele. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Então confiar que é o Senhor que está
agindo em mim. Isso é fé, né? Por mais que seja entregue por um, por outro, por parente, por amigos, mas é o Senhor que está conduzindo a nossa vida. Então, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, escutar isso num final de ano litúrgico, escutar isso no Dia Mundial de Oração pelos Pobres, escutar isso num ano de jubileu, Peregrinos da Esperança, faz com que a gente reforce essa ideia de que Deus está conduzindo a nossa história e a história do mundo. Renova a ideia de que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conduzindo a nossa vida, está conduzindo o mundo, então nós temos esperança. Não vamos entrar em desespero, não, porque Deus conduz o seu povo, Deus está perto de nós. Então, final do ano, final de tempo, tá bom? Acontece isso. Esses dias aconteceu aí essa tempestade terrível aí que destruiu uma cidade lá no Paraná, né? A gente sentiu aqui um pouquinho os efeitos dos ventos e chuva. Tudo isso, tem gente que aproveita para dizer, nossa, é o fim do mundo e tal. Sempre teve tempestade, sempre teve uma coisa e outra da natureza. Claro que parece que cada vez vem piorando por causa do mau cuidado do próprio ser humano com a natureza. Mas o próprio Jesus disse, olha, não fica preocupado achando que agora é o fim. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído, não é? Aí todo mundo quer saber quando é. Mas Jesus disse, ó, cuidado para não seres enganados, não é? Não sigais essa gente que fica falando aí que o fim do mundo está aqui, que o fim do mundo está ali, que agora vai acabar. Ninguém sabe o dia e nem a hora. O importante é ter fé de que Deus está conduzindo a nossa vida. Isso que é importante. E fazer a nossa parte sem desanimar, sem cruzar os braços. Já não tem mais jeito mesmo, vou parar e pronto. Não. A grande mensagem, permanecer firme no Senhor, conduzir, ter essa certeza que Ele está conduzindo a nossa vida, fazer a nossa parte. Então, a grande mensagem aí para esse final de semana, do 33º domingo do tempo comum. Então, vamos cantar essa realidade da esperança, vamos dar essa boa notícia de que Deus está conosco, conduzindo a nossa vida, que Ele jamais abandona o seu povo. Vamos levar para o povo essa boa notícia de que é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, permanecendo firme no Senhor, que nós venceremos toda a batalha, assim como Jesus venceu. Que o Senhor seja sempre a nossa força. Utilizemos também toda essa mensagem para as preces que nós vamos fazer nesses dias. É a boa notícia. Deus jamais abandona o seu povo. Um grande abraço. Que Deus abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.